o Banco Safra acabou de lançar uma carteira recomendada de fundos imobiliários com execução automática. Já já a gente vai falar um pouquinho dela, mas além desse produto, a gente vem trazer o contexto do porquê que é um bom momento para que você compre fundos imobiliários, caso você não tenha, ou venha aumentar aí as posições também, comprar mais cotas. Bom, vamos falar desse cenário agora e para isso, estou aqui hoje na companhia de Cauê Pinheiro e Nayane Cava, especialistas da Safra Corretora. Tudo bem, gente? Tudo bom, e aí, Thiago? Tudo certo, beleza. Bom, a gente vem, obviamente, aí num ciclo de queda de juros, né, Selic baixando a cada reunião. A gente tem falado bastante nas produções aqui, principalmente, né, em relatórios do banco, nas comunicações que a gente traz aqui nos nossos conteúdos, da importância de estar alocado agora em ativos de renda variável, né? Então, acabou aquela história do 1% ao mês ali com o CDI. Com fundos imobiliários não é muito diferente, né? E prova disso, né, Cauê, inclusive é o IFIX, né? O índice aí de referência da B3 que está nas máximas históricas. Exatamente, está na máxima histórica, teve um desempenho bem positivo nos últimos 12 meses, né? Uma alta de mais de 20% e a gente acha que ainda tem espaço para mais. Vou pedir aqui para que você traga para a gente o panorama, né? Explicar um pouquinho esse panorama econômico que é favorável para os fundos imobiliários e por que, na nossa opinião, tem espaço aí ainda para subir mais ainda o IFIX e, consequentemente, as cotas dos fundos, a valorização dos fundos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, a gente tem um cenário econômico favorável para o investimento em risco. Então, a gente tem uma perspectiva de desaceleração da inflação. Nossa equipe de macroeconomia está esperando ali que o IPCA atinja 3,5% agora em 2024. Isso é uma desaceleração em relação ao que foi no ano passado. Isso está permitindo que o Banco Central continue o movimento de cortes na taxa Selic. A nossa expectativa aqui no banco é que a taxa Selic atinja 8,75% ao final do ciclo de cortes, né, que vai acontecer ali em setembro desse ano. Esse patamar de taxa Selic com uma inflação controlada, essa combinação vai proporcionar uma melhora dos investimentos e também no consumo, então a atividade vai ter um impulso esse ano, principalmente do ponto de vista da demanda, e essa demanda mais forte ela deve impulsionar a ocupação dos imóveis. Então, a taxa de vacância do mercado imobiliário ela tende a desacelerar bastante nesse ano e também no ano que vem, e também o valor pago por metro quadrado de aluguel também tende a ganhar um impulso com isso. Então a gente imagina que essa combinação vai levar a uma melhora da receita de aluguel dos fundos imobiliários, que vai melhorar a distribuição desses ativos e deve impulsionar a atratividade dos mesmos. E num ambiente de taxa de juros abaixo de 9%, né, de um dígito e abaixo de 9%, o dividend yield do IFIX, que hoje está na casa de 10,4%, ele vai se tornar muito mais atrativo, né, mais lá na frente. Então, a gente vê que ainda tem bastante espaço para essa classe de ativos performar bem, né? Os fundamentos estão bastante alinhados para uma melhora e a gente tem uma perspectiva muito boa aí para essa classe de ativos. A gente segue com uma visão bastante construtiva aqui para os fundos imobiliários. Dá para a gente dizer também, Cauê, que atualmente os fundos eles estão descontados, né? Os fundos imobiliários estão descontados nesse momento e a média da relação ali da cota de mercado sobre a cota patrimonial dos fundos, ela está num nível atraente agora? A cota está num patamar atraente, então apesar de quando a gente olha ali a cotação do IFIX, ela está na máxima histórica, quando a gente analisa o valor de mercado dos fundos imobiliários, o quanto que eles estão sendo negociados na bolsa versus o valor patrimonial deles, que é o valor contábil, a gente vê um desconto de cerca de 10%, quase 11% de desconto. E analisando por segmento, dos 8 segmentos que a gente acompanha dos fundos imobiliários, 6 estão negociando com desconto e desconto relevante para o valor patrimonial. Então, 75% dos segmentos estão com um preço de mercado muito atrativo. Então a gente enxerga assim um desconto grande e bastante disseminado. E uma outra forma da gente analisar aqui os fundos imobiliários é comparar o dividendo que eles estão oferecendo versus a taxa da NTN-B, o quanto que a NTN-B está pagando acima da inflação. Então se a gente pegar a NTN-B
com vencimento em 2035, que ali ela tem mais ou menos 10 anos, né, é um título com mais ou menos 10 anos de duração, um pouquinho mais, ela está pagando uma taxa de 5,7%. A taxa real, né? Como taxa real de 5,7%. Exatamente. E os fundos imobiliários, quando a gente compara, né, a gente costuma comparar o dividend yield dos fundos imobiliários, que ele está em 10,4%, com esse 5,7%. Então, hoje, eles estão oferecendo um prêmio acima da média histórica, quando a gente compara com a taxa da NTN-B. Então, tem um espaço para ele vir para a média histórica, né, para esse prêmio vir para a média histórica. O prêmio para a média histórica ele está em mais ou menos 0,4 ponto percentual, então teria um espaço para ele vir para a média histórica. Isso significa que as cotas deveriam se valorizar do patamar que elas estão agora, né, para esse dividend yield vir para a média histórica. Isso sem a gente considerar que tem prêmio na taxa da NTN-B, que teria espaço para esses 5,7 trabalharem aí num patamar um pouco abaixo do que eles estão negociando agora, do que as NTN-Bs estão negociando e oferecendo agora, né? Então, a gente vê um horizonte bem positivo nesse cenário macro que está se desenhando e que ele tende a ser mais favorável para os ativos de risco. O IFIX está com desconto e a gente vê que esse desconto deveria fechar, né? Normalmente ele fecha, esse desconto fecha num ambiente de taxa de juros mais baixas. Tá certo. E você falou que 75% ali dos segmentos estão descontados. Quais seriam os setores, então, que a gente enxerga que há mais oportunidades, principalmente para fazer essa alocação de repente? Então, o investidor que ainda está pensando em começar ali a investir em fundos imobiliários, quer diversificar um pouco a carteira, ainda não tem esse tipo de ativo. Quais segmentos dentro dos fundos imobiliários estão um pouco mais descontados? Bom, a gente vê aí que com o fechamento da curva de juros, os fundos de tijolos eles têm uma perspectiva melhor aí para ganho de capital. Vemos aí que tem bastante oportunidade interessante dentro do segmento de escritórios, que por conta aí de uma perspectiva melhor da recuperação da economia, a gente vê uma diminuição da vacância nesses fundos e esse reflexo mais positivo já dá para ver nos fundos aí com qualidade superior. A gente já está vendo uma diminuição na vacância nos fundos com bons ativos e a gente também vê aí uma boa oportunidade de renda também nesses fundos de tijolos, no segmento híbrido e também no de logística, que tiveram aí bom resultado operacional e acabaram também distribuindo um bom nível de dividendos. Gostamos também aí um pouco dos fundos, que eles mostraram também uma boa oportunidade de ganho de capital, por conta aí de mostrarem um duplo desconto, por terem na sua carteira ativos que também estão negociando abaixo do valor patrimonial e também são uma opção interessante para renda, por mostrar aí um dividendo próximo dos 9% aí na média. E também os fundos de ativo financeiro, que também são fortes nessa questão de dividendo, né? Apesar aí de um cenário de taxa de juros mais alta, ela ainda vai permanecer no nível alto até o final do ano, o que deve manter aí a distribuição dos dividendos desse segmento no nível interessante. E também para esses fundos eles terem na sua carteira ativos que contêm um rendimento acima aí dos títulos públicos, o que mantém a atratividade também desse segmento de ativos financeiros. Então a gente acredita aí que tem bastante oportunidade de ganho de capital aí em diversos segmentos dos fundos, em especial, né, os de tijolo. Então a gente comentou aqui sobre os fundos principalmente de tijolo, né? E dentro de tijolo a gente tem laje corporativa, logística e híbridos. E também a gente enxerga oportunidade nos fundos de papéis. Dentro ainda de tijolo, shoppings, a gente observa como? A gente vê oportunidade também ou não? Bom, a gente vê um desconto um pouco menor nos fundos de shoppings, mas ainda assim esse segmento ele oferece uma boa perspectiva. A performance dos shoppings melhorou muito desde aquele problema, né, do fechamento dos shoppings na pandemia. Então, a gente viu que esses ativos tiveram uma recuperação bastante robusta de resultados e eles voltaram a distribuir níveis de dividendos bastante atrativos. E a gente está enxergando uma perspectiva muito boa para receita, né, de aluguel desses ativos, uma vez que a venda dos lojistas ela tem melhorado consistentemente, os shoppings têm conseguido entregar crescimento de receita acima da inflação, então isso tem sido um ponto positivo e a gente acredita que esse movimento deveria continuar ao longo
de 2024 e também em 2025. E isso deve permitir uma performance boa, né, em termos de dividendos e também da precificação das cotas no mercado secundário. Então a gente também gosta do setor de shoppings e a gente tem na nossa carteira recomendada. Perfeito. Bom, então já aproveitando, né, dado esse contexto, vamos falar justamente da carteira recomendada que a gente acabou de lançar. Ela tem execução automática, então pode ser contratada diretamente aqui no banco, onde não há mais necessidade, né, de comprar cotas de fundos manualmente. Você compra uma vez, né, ali o produto, a carteira, e a execução é automática. Todos os meses temos nossos especialistas da corretora para analisar e fazer ajustes na carteira se necessário. Então, vamos lá, pessoal, vocês que são os especialistas, por favor, então tragam para a gente um pouquinho do contexto, né, de como que a carteira foi formada, né, dado tudo que a gente comentou, e como que se deu a escolha dos primeiros ativos que compõem essa carteira. Vamos lá. Bom, a carteira ela tem como objetivo trazer esse ganho de capital e também de renda para os investidores e também tem como objetivo aí apresentar um desempenho superior ao IFIX, né, com esses ativos aí de qualidade que selecionamos. E como é que foi feita essa seleção? A gente analisa todos os fundos, olha no detalhe a carteira do fundo, do portfólio, dos imóveis, dos inquilinos, qual que é o vencimento dos contratos, as garantias, no caso aí dos fundos de ativos financeiros. Então a gente olha como um todo e também a gente fica atento aí a como que está o desempenho aí de alguns indicadores dos fundos, né, como é o preço sobre o valor patrimonial, se está fazendo sentido o fundo negociar naquele nível de preço e também aí a questão do nível do dividend yield, se ele está pagando um dividendo aí constante, se é sustentável esse nível de dividendo que ele está pagando e também em questão aí de ocupação dos imóveis, se faz sentido, se ele é uma ocupação que vai seguir aí para o médio e longo prazo e vai poder continuar aí gerando renda pro fundo, não é? E também falando um pouco sobre a carteira, na performance dela, nos últimos 12 meses, ela apresentou aí uma valorização de 26,8%, contra uma alta aí de 21,3% do IFIX, que acabou gerando aí um alfa de 5,5 pontos percentuais sobre o índice, né? A nossa carteira, ela contém aí 10 ativos, que são 42,5% do segmento de ativos financeiros, 17,5% dos fundos híbridos, 12,5% de escritórios, 10% dos fundos de shopping e também 10% de logística, e finalizando aí também com 7,5% do segmento aí de fundo de fundos. Nai e Cauê, vocês querem falar também alguma coisa sobre os ativos que estão nesse mês, né? Trazer algum destaque dentre os 10 ativos que a gente escolheu para esse primeiro mês de carteira recomendada de FIIs? Vamos lá, a gente fez 2 trocas na carteira esse mês. Então, uma delas passa pelo setor de fundos híbridos. Retiramos o CSHG Renda Urbana do nosso portfólio. Era um fundo que a gente gosta bastante da composição de ativos que tem uma carteira e da perspectiva deles ali para o médio e longo prazo, né? Ele está muito bem posicionado. Mas a gente optou por realizar lucro nessa posição. O CSHG Renda Urbana ele já está negociando com um prêmio em relação ao seu valor patrimonial e a gente optou por colocar um outro fundo que tem uma perspectiva de pagar dividendos mais fortes no curto prazo. É uma troca mais tática, então a gente está incluindo o Tivio Renda Imobiliária. É um fundo que hoje ele atua, né, principalmente no segmento de agências bancárias e de escritórios. O principal inquilino desse fundo é o Banco do Brasil, que é um inquilino que a gente vê com bons olhos, né? O Banco do Brasil tem uma capacidade de pagamento muito boa. O fundo ele tem contratos com vencimento no médio prazo apenas, então ele traz uma boa previsibilidade de pagamento de dividendos. Os contratos de aluguéis dele vencem em novembro de 2027. Então ele tem uma previsibilidade boa de pagamentos robustos até lá. O dividend yield do Tivio Renda Imobiliária hoje está em 10,7%. Então é um aumento relevante em relação ao que o CSHG Renda Urbana pagava. Então a gente acredita que esses 10,7% vão ser muito atrativos no ambiente de taxa de juros de 8,75%. E a outra troca que a gente fez na carteira foi o Kinea, foi uma troca de Kinea índice de preço. Também estamos realizando lucro em Kinea índice de preço, embora seja um fundo que a gente goste muito, ele é muito diversificado. A gente optou por realizar lucro
a gente enxergou um prêmio maior no Kinea Securities, o KNSC. Esse fundo, né, também tem a gestão da Kinea, que a gente gosta bastante. Ele hoje oferece uma maior diversificação em termos de indexação, então ele vai melhor em diversos cenários macroeconômicos. Então ele tem perto de 60% de indexação a IPCA e perto de 38% de indexação ao CDI. Então hoje, marcando a mercado os CRIs desse fundo e descontando a taxa de administração, ele está remunerando a IPCA mais 7,5% e a CDI mais 2,4%, que é uma baita de uma remuneração para um fundo que tem uma qualidade muito boa, uma diversificação boa, uma liquidez boa no mercado secundário, né? Então parece fazer sentido esse movimento aí do Kinea Índice de Preços indo para o Kinea Securities. Nossa conversa rendeu muito aqui sobre fundos imobiliários, né, principalmente sobre a nossa carteira recomendada. Então, obrigado, viu, gente, pela participação de vocês aqui. E, claro, agradeço sempre a você que nos acompanha aqui nas produções do Banco Safra, nas redes sociais e especialmente o Visão Especialista, que é o videocast oficial do Banco Safra. Se você está chegando agora, está conhecendo os conteúdos nesse momento, é só se inscrever aqui, apertar o sininho para não perder mais nada, nenhum dos conteúdos que a gente coloca aqui no YouTube, e também nos siga no Instagram, que é a nossa outra rede social, onde também temos presença, tá certo? Então, um abraço, bons negócios e até o próximo episódio.